Estamos começando agora mais um Circuito Aberto Entrevista aqui no canal Circuito Aberto do portal circuitoabertonews.com.br. Um jeito simples de ficar bem informado. Antes de tudo, se você está vendo a gente aqui, não custa nada. Clica no sininho aqui, se inscreva no canal, comente, dê aquele joinha, porque isso ajuda o algoritmo, aquela figura oculta que ninguém conhece, a mandar o vídeo para mais pessoas, para falar que o vídeo é legal, que você está gostando, e isso vai ajudar a gente a alcançar muito mais pessoas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Circuito Aberto News a nossa nova colunista, que está estreando uma coluna no portal e vai estrear também um podcast aqui. Eu estou aqui, tenho o prazer de receber Carol Todesco. Carol, é um prazer ter você aqui no Circuito Aberto Entrevista. O prazer é todo meu. Obrigada pelo espaço. Conta comigo. Espero poder contribuir com tudo que eu aprendo, com tudo que eu vivencio, né, na minha rotina aí doida. E primeiro de muitos. Vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Então, você de casa deve estar querendo saber quem é Carol. Então, vamos começar com a seguinte pergunta. Quem é Carol Todesco, além das redes sociais de terapeuta e da terapia, né? Que tanta gente conhece. Quem é a Carol? Vou pegar um pouco do gancho da conversa que a gente estava tendo aqui, né, antes do programa começar. E a Carol Todesco é essa menina que tem esse espírito, né, ainda da criança, que fala, né, muito através de mim. Uma mulher ativa, uma mulher de 41 anos, que tem uma história que não é uma história isolada, né, mas é a minha história, e que dentro de todos os desafios que a vida foi apresentando, é uma mulher que escolheu viver a vida, né, escolheu fazer escolhas saudáveis de dentro para fora, uma mulher que entende, né, tudo que aconteceu com a vida como um privilégio para a evolução. Um redescobrimento, né? Uma mulher que se redescobriu. O tempo inteiro. Eu acho que não é um processo que não vai parar nunca. A gente se redescobriu o tempo inteiro. A gente é sempre uma versão diferente da gente todos os dias, o tempo inteiro, né? O que acontece aqui vai influenciar para a mulher que eu vou ser amanhã, para a pessoa que eu quero ser amanhã, para as pessoas que eu quero atingir amanhã. Então a Carol é essa pessoa. Sedenta por movimento, sedenta por vida, que quer compartilhar, que quer ouvir, que quer trazer, né? Eu levo isso lá para o meu consultório, né? A escutativa, eu levo isso para as minhas atividades físicas, eu levo isso para dentro da minha casa, né? E é uma mulher também que entendeu que a necessidade de desconectar para se conectar. Entendi. Então, eu sou mais ou menos isso aí. É por aí, né? Esse caos todo maravilhoso, cheio de energia. Dentro desse caos ali, ao longo da vida, perdas, mudanças, recomeços. O que você considera que foi aquele ponto da virada de chave? Aquele ponto que você chegou assim e falou, gente, ou eu viro a chave e dou uma guinada, ou eu vou ficar estacionada no tal do ciclo, né? No círculo vicioso que o pessoal fala. Todo mundo tem esse momento, né? Tem. De virada de chave. Uhum. O que você acha que foi o seu momento ali que você falou, cara, eu sou uma nova Carol? Eu acho que não é nem eu sou uma nova Carol, eu quero ser. Entendi. Na verdade, eu não quero ser uma nova Carol. Eu quero resgatar a Carol que nasceu para ser. Que eu nasci para ser. E eu lembro perfeitamente desse dia. Foi em 2020. Eu já havia perdido minha mãe, já havia perdido meu pai, já havia me divorciado. E eu tinha acabado de pegar o diagnóstico da minha lesão maligna, grau 3 no útero. E a minha mãe faleceu de câncer. E ter um diagnóstico de câncer para mim foi muito pesado. Porque eu olhei e falei assim... Pesado para qualquer um, ainda mais com histórico na família. Sim, pois é. E eu lembro de estar
que o que veio na minha cabeça foi: eu não tô preparada para passar o que minha mãe passou. Porque a minha mãe foi muito forte, né, durante a doença dela. A minha mãe não parou de trabalhar um segundo. Ela faltou o trabalho uma semana, que foi a última semana de vida dela, que ela ficou internada no hospital. E eu me senti incapaz naquele momento. Eu falei: cara, eu não tenho forças e capacidade para passar o que minha mãe passou. O exemplo que ela deu também, você acha que não tinha o direito de se entregar, né? Sim, mas aí também eu me vi num momento, tipo, eu não sou a minha mãe. E a minha história, ela faz parte da minha história, mas a minha história não é a dela. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Eu não posso ficar aqui. E o que eu vou fazer? Não sei ainda, mas eu vou descobrir. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir isso? Eu preciso descobrir quem eu sou. Cadê a Carolina perdida nesse caos, né? Nesse piloto automático, no modo sobrevivência, que não respira, que não olha para ninguém, que olha para todo mundo, mas não vê ninguém. Vê vultos, né? E vultos tá que sempre... estão ali. não, porque eu ajudo, porque eu faço, porque eu aconteço, mas sempre pro externo, nunca para dentro. E aí eu falei: cara, não, eu vou mudar. E logo depois veio a pandemia. Então, assim, a introspecção me fez muito bem, né? A pandemia me obrigou a ficar dentro de casa, e aí foi o momento em que eu resolvi me desconectar. Eu desliguei o Wi-Fi da minha casa, tirei a televisão de dentro da minha casa, e retomei meu hábito da leitura, e falei: cara, é aqui, é na desconexão e no silêncio que eu vou me encontrar de novo. Foi um processo, é um processo até hoje. Um processo que não para nunca, né? Nunca, graças a Deus, porque... não para nunca. E aí, né, cada um com a sua religião, eu acredito que ainda, depois do meu desencarne, vai continuar. De repente vai ser mais difícil. Eu estou trabalhando aqui para o meu desencarne ser mais tranquilo. Foi lá para cima, né, ser mais tranquilo. E, assim, hoje eu vejo que um diagnóstico pesado que foi, né, o tratamento e tudo. Talvez se eu não tivesse tido esse diagnóstico, eu estaria eu ainda seria aquele ratinho na roda, saca? Claro. Na gaiola. Então foi libertador para mim, foi muito difícil, mas com muita resiliência, muita gratidão, sabe? Eu olho para Deus e falo: obrigada por ter me dado a oportunidade de carregar isso, porque você sabe o peso que eu consigo carregar. E é na dor, né? Obrigada por ter confiado em mim como sua... E é na dor e é no sofrimento que você cresce como ser humano. É como você estiver forjando um ferro bruto e transformando ele numa lâmina afiada, né? Total. Eu costumo dizer que, às vezes, um resultado negativo é a melhor coisa que acontece na nossa vida, porque é objeto de transformação, né? É lógico. Depende de como você lida com ele, né? Sim, exatamente. Como você vai lidar com essa adversidade, como você vai transformar aquilo em seu favor. Eu acho que esse é o grande lance e a grande sacada de busca interna. É o momento onde você começa a se descobrir, né? E isso te dá força. Sim. Você começa a entender ali certos pontos. Eu passei por momentos difíceis também na pandemia, passei por 7 cirurgias na coluna. Então eu entendo o que você está falando. Lógico, cada um sabe o tamanho da cruz que carrega. Mas são momentos difíceis que levam a gente a enxergar o mundo de uma maneira diferente. A enxergar o mundo com uma visão que sua realmente, não da que o mundo impõe a você. Sim. Com padrões pré-estabelecidos que às vezes não tem nada a ver contigo. Não, exato. Você descobrir a famosa, né? O que eu vim fazer aqui? Né? E aí você fala das suas 7 cirurgias, eu fico: caraca, eu de repente não teria passado pelo que você passou do jeito que você passou. Porque como eu sou muito do movimento, você também era, né? Eu entendo muito a cura através do movimento. Eu acho que eu não conseguiria. E isso me traz muita certeza de que cada desafio é dado para cada pessoa, porque faz parte da história de evolução
dessa pessoa. É. Fazer 7 cirurgias na coluna faz parte da sua história. Exatamente. Ter um câncer no útero, para mim, faz parte da minha história. Exatamente. Né? E o útero, né, que é... A fonte da vida, né, da onde sai a vida. Exato, e isso mexe não só com o medo da doença em si, mas mexe com o meu feminino, com a minha Com certeza. potência de ser mulher, né? E aí vem todas as outras questões, a maternidade, a fertilidade, né? Eu acabei, por isso, entrando na menopausa super cedo. Eu tenho 41 anos, eu já estou na menopausa, então estou vivendo aquele inferno Turbilhão todo, hormonal, né, que diz. sabe? Então, assim, não é pontual. Nada na nossa vida é pontual. Ai. É tudo, é o fluxo do nosso rio, né? E o que a gente tem que tomar conta é na qualidade dessa água. Porque vai passar. Exato. Tudo As coisas passa. vão acontecer. É como né? se diz, né? Você está vivendo em torno de uma natureza que ela não pensa muito nas reações e ações que sofrem sobre ela. Ela está preparada para o que vier ali, independente se for ruim ou bom, tá ali. E Se a gente parar para pensar, é o equilíbrio, né? É. Isso na busca de você tentar buscar um equilíbrio ali dentro. Eu estou fazendo essa pergunta assim para você, para a gente até dar continuidade, que a gente vai voltar nesse assunto, porque você já foi empresária, né? Trabalhou no ramo, na área corporativa de Já. empresa. Então você era de uma área completamente exata, né? Vamos colocar assim, número, planilha total. e tal. Eu trabalhava no financeiro, Exatamente. formava em direito. E de repente você dá essa virada para o mundo terapêutico, né? Primeiro da autoajuda para você mesmo, e você, eu acho que, pelo que eu entendi, isso fez com que você mostrasse a sua experiência para tentar ajudar outras pessoas que possivelmente estejam passando por momentos semelhantes de sentimentos, não é? Como é que foi essa transformação, essa saída assim, meu irmão, não quero mais saber de matemática, quero saber de alma. São duas coisas completamente... Começou ali na pandemia, né? Eu pedi ajuda, né? Foi meu primeiro contato com a terapia. E ali eu fui entendendo qual era o meu propósito, né? Nessa época, eu pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje. E ali também, na pandemia, eu comecei a me exercitar dentro de casa, porque eu precisava expandir o que estava preso, né? Eu precisava soltar. E aí eu comecei a compartilhar isso nas minhas redes sociais e eu comecei a ver que as mulheres, principalmente, vinham através de mim, através da minha rede social, falando, caramba... Você estava fazendo para você, né? Estava fazendo para mim, mas eu estava compartilhando. Entendi. Sabe, a minha experiência. E essas mulheres vindo, nossa, que bacana, caramba, que insight legal, né? E aí eu comecei a me comunicar com essas mulheres, né? Ainda na pandemia eu comecei a prática da meditação, e assim que a pandemia parou, eu comecei a minha ida aos retiros. Retiro de yoga, retiro de meditação, e eu comecei a fazer esse caminho para dentro com mais técnica, né? Me apossar de ferramentas. E isso começou a fazer muito sentido para mim. E eu sempre fui aquela amiga que assim, ai amiga, faz uma massagem aqui no meu ombro que tá doendo pra caramba. Eu ia lá e falei, nossa, sua mão é muito boa, você devia fazer um curso de massagem. Opa, bom saber. Aí Meus parafusos na coluna, já sei onde eu tô morrendo de dor. Aí eu ia lá e muito intuitivamente eu fazia e dava certo. Ainda trabalhando no mundo corporativo, eu comecei a fazer um curso de massagem. E Deus é muito perfeito, porque quando eu peguei minha primeira certificação, foi num sábado. Na terça-feira seguinte, eu fui demitida da empresa. Já era o plano, né? Já era o plano superior. E aí eu lembro de falar com Deus e falei, por favor, é isso que eu tenho que fazer? Ou eu entro no meu LinkedIn e começo a mandar meu currículo? Aí, no dia seguinte, uma prima minha fala assim,
Você tá trabalhando com massagem? Aí eu falei, mas eu tô procurando um lugar agora, porque eu acho que eu vou ter que começar a ter um espaço físico para trabalhar e tal, não sei o que, porque sair da empresa e tal. Ela, não, porque eu tenho um consultório e eu tô com uma vaga. Como é que as coisas se encaixam? É um consultório multidisciplinar, eu tô com uma vaga ali e tal, não sei o que. Eu falei, posso? Ela, pode. Eu falei, então tá bom. E aí eu fui. E eu comecei a entender que a massagem que eu estava oferecendo, ela ia além do físico. Porque essas pessoas, principalmente as mulheres, quando elas tiram uma hora da vida delas, do caos que elas vivem, e se permitem a estar uma hora sendo cuidada por alguém, isso é de um tamanho tão grande que muitas se emocionam, muitas, né, têm catarses ali na maca. E eu falei, cara, é isso. Tá aí. É porque nós somos energia, né? As pessoas não têm. A gente tem essa questão da energia positiva, a energia negativa, tal. E no momento quando você se descobre numa profissão que não era a sua, que foi numa descoberta, num mergulho seu internamente, você sentiu vontade de passar isso para outras pessoas sem a mínima intenção de alguma coisa. Não era uma coisa nata. Era natural. Eu nasci para isso. Então, o que é natural dá o resultado. Sim. E não é um esforço. É um prazer. Então, você passa o seu prazer ali. Ai, gente, é muito bom. E eu falei, cara, é isso. E aí, eu me vi no primeiro desafio nesse ramo, né? Porque a estética grita. É massagem modeladora. É não sei o que, todo mundo falando que é drenagem que vai reduzir não sei quanto de medida. Gente, ó, vou falar um negócio aqui para vocês. É o famoso, o que impõe pra gente ser, a gente deixa de ser. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Nenhuma massagem emagrece. Fica a dica. Isso aqui é dica bônus, tá, galera? Dica bônus. Nenhuma massagem emagrece. Então você, fofinha, que acha que massagem vai te emagrecer, o negócio não vai. Fechar a boca, caminhar e fazer exercício físico. É isso aí. E cuidar da sua saúde. A massagem, ela é um acessório. Nós somos o templo do nosso espírito, né? Então, se a gente não cuidar do corpo, a nossa mente... É isso aí. Exatamente. Bíblico, inclusive. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu não vou trabalhar com estética. Não vou sucumbir ao mercado, não posso. E foi um desafio para mim, porque... A procura era uma e o seu objetivo era outro. Não ofereço isso, não. Você faz... Não faço. E aí eu falei, caraca, mas eu tô perdendo dinheiro. Mas calma aí. Eu tô perdendo dinheiro ou eu tô me perdendo? Porque eu posso sucumbir ao mundo da estética. Existe uma grande diferença nisso. E aí vou voltar com o mesmo sentimento que eu tinha quando eu tava no corporativo, que é trabalhar sem o... Desculpa, pode falar? Palavrão, pode. Eu vou trabalhar sem o tesão de trabalhar por dinheiro. E não é isso. E o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito que você... E aí, o que eu comecei a fazer? Eu vou fazer outras formações. E aí é um caminho sem volta, porque eu já tenho outras milhares de formações já no currículo. Não, no currículo não, na minha agenda aqui para fazer. E aí eu me formei em Reiki, aí eu me formei em terapia multidimensional, aí eu faço a meditação, eu faço escutativa, me formei no Tantra. Não trabalho com Tantra porque ainda é um tabu enorme. Nossa, muito. E pra gente que é mulher, então pior ainda, porque o nível alto de assédios que a gente sofre... O nível de ignorância do ser humano, Total. Quando se trata de um tratamento, de um estilo terapêutico, que é um Tantra, que resolve problemas internos da pessoa. Sim. Problemas de libido e tal, que não tem a ver com você tá ali, não é um job, como o pessoal fala hoje. Completamente diferente. O nível de ignorância que as pessoas têm... Pois é, e aí, mas eu uso muito a filosofia e a parte terapêutica do Tantra na minha vida, né? Aí, o entendimento da minha energia vital, a minha energia de criação, para viver. Então, para mim, é uma ferramenta incrível.
e mais uma formação na minha vida, e tem várias outras que eu quero fazer. Eu vou fazer mais um curso de Reiki, eu vou fazer cromoterapia. E eu descobri que esse é o meu caminho. De ter o meu espaço, receber as pessoas. Primeiro, antes de fazer qualquer técnica, aplicar qualquer ferramenta nessa pessoa, o que eu tenho que fazer é ouvir. Uhum. Por que você me procurou? Famosa anamnese. Não é só uma anamnese, é a escuta ativa. Escuta ativa. É. Escuta ativa e escuta passiva, né? Eu vou te ouvir. Porque às vezes as pessoas precisam só de um ouvido, né? Sim. Só falar. E a partir do que eu ouço de você, eu vejo o que o seu corpo também fala e o que o seu corpo corrobora com aquilo que você está falando. Uhum. E daí a gente entra para a parte Desenvolve física as técnicas ou não. terapêuticas ali, de acordo com cada caso, né? Exatamente. Que nem tudo é indicação de uma coisa ou outra, né? Que como você faz, como pelo menos que eu estou entendendo aqui, como você faz uma coisa que você é apaixonada pelo que você faz e você se descobriu ali fazendo em você mesmo, então você tem esse cuidado de ver e não essa coisa comercial de empurrar qualquer tratamento por causa Não. do dinheiro. Você faz o que a pessoa precisa. Se o paciente chega lá no consultório e fala assim, qual massagem você vai fazer em mim? Não sei. Preciso conversar com você primeiro. Mas qual que você oferece? Várias. E pode ser que eu vire para você e fale assim, não, tudo bem, vamos fazer uma massagem relaxante. E no meio do processo da massagem relaxante, eu sinto que o seu corpo está me pedindo outra coisa. Você muda o processo Mudo. na hora. Paro na hora, faço um reiki, paro na hora. Ou aumento a intensidade, ou pego ali e dreno um pouco, porque eu estou vendo que em algum lugar está com processo né, de retenção. O reiki, eu sei o que é o reiki, mas tem muitas pessoas que não sabem ainda o que é o reiki e tem tabus relacionados ao reiki. Sim. Então o reiki é a famosa troca de energia pelas mãos, não Sim, é? isso. Então como é que você explicaria isso de uma forma simples para a pessoa entender? Então. Já que você aplica o reiki, assim, como é que é essa questão do reiki, para quem não está nos vendo aqui e não sabe o que é? O reiki, ele é uma terapia já conceituada e a Organização Mundial de Saúde e o SUS já implementam o reiki como Já reconhece como terapia. Já, e alguns hospitais, inclusive, têm aplicação de reiki e de cromoterapia para casos pós-cirúrgicos, enfim, para a melhor recuperação do paciente. O reiki, ele é uma terapia que usa a condução de energia para equilíbrio do corpo. A gente tem os símbolos, que são os símbolos do reiki, e através desses símbolos a gente vai aplicando a energia no corpo do paciente. E aí eu faço uma analogia... Com chakras, assim? Sim, a gente faz o alinhamento do chakra. A gente tem milhões de chakras, tá? A gente tem os 7 chakras principais e a gente faz a aplicação do reiki nesses chakras. Cada chakra ele está ligado a uma glândula e a um grupo de órgãos do nosso corpo, né? E a gente vai fazendo a aplicação do reiki nesses chakras. E aí eu uso mais ou menos a analogia da dipirona, ou um remédio para dor de cabeça. Você toma uma dipirona, por exemplo, porque você está com febre, ou porque você está com dor, ou dor de cabeça, ou porque você está com dor no corpo. Como é que o seu corpo sabe, quando você toma dipirona, que dessa vez que você está tomando é para febre? Exatamente. Ou como você sabe que dessa vez que você está tomando é para dor no corpo e não é para dor de cabeça, não é para febre? O reiki funciona da mesma maneira. Ou se a Novalgina mesmo resolve esse tipo de coisa, é só um placebo ali para você. O que a gente faz com o reiki? A gente não aplica reiki no lugar da dor. A gente aplica reiki no corpo inteiro. Uhum. A gente equilibra o corpo inteiro. O seu corpo, de forma muito inteligente, vai pegar essa energia toda que a gente ofereceu e vai conduzir para o lugar que precisa. Vai redirecionar para onde está faltando. Exatamente. Exatamente. Então a gente pede permissão, a gente primeiro faz a auto-aplicação na gente, né? Porque a gente precisa estar selado, a gente precisa estar equilibrado. A gente faz a auto-aplicação, a gente pede permissão, né? Porque é uma conexão com Deus. Exatamente. É a energia que vem e a gente só aplica. E
Isso aí vai no conjunto todo. Sim, a gente aplica desde Uhum. do topo da cabeça até o pé. O nome da coluna, aí vamos entrar na coluna, eu acho que, pelo que você já falou aí, já dá para ver como nasceu, né? Respirar e restaurar. Por que esse nome? Porque respirar é a primeira coisa que a gente nasce sem ter consciência de fazer. É o A gente sopro já da nasce né? respirando. Se você não respirar... A gente já nasce sabendo respirar. Uhum. A gente não precisa aprender a respirar. A gente aprende todo o resto. A gente aprende a ouvir, a enxergar, a se alimentar, a andar, engatinhar, a falar, a agir. Mas a gente já nasce respirando. Quando a gente olha um bebezinho, a respiração dele é perfeita. Ele tem uma expansão pulmonar gigante. É a respiração perfeita. Quando a gente vai crescendo, ao longo da nossa vida, a gente vai esquecendo. Como respirar? Eu desenvolvi a respiração inversa. Eu respiro com a parte de cima do pulmão, eu não respiro com o pulmão inteiro. Pois é. Tem que treinar. Ele é uma caixinha de É uma sorvete. caixinha. Né? O ideal é você começar embaixo e expandindo. E subir. Eu respiro para cima, não respiro. Grande parte da população, ela só chega até a metade. Então ela tem a parte que é a maior parte do pulmão atrofiada. E aí é a respiração ansiosa. Exatamente isso. E aí você está usando só a parte de baixo do pulmão. Você não está expandindo. E aí a gente esqueceu de respirar. A gente, de forma consciente. Eu tenho feito... Depois que eu comecei a acompanhar você nas redes sociais, e vendo você falando essas coisas aí, que você faz uns stories de vez em quando, falando... Quando você falou esse lance da respiração, me chamou a atenção porque quando eu fiz um exame para as cirurgias e tal, o médico falou, quando fez o pulmão, falou, cara, você respira, você não respira com o seu pulmão inteiro. Você tem uma respiração que você usa metade do seu pulmão para respirar. Vamos falar assim, não sei se o termo técnico é esse. Sim. É tipo assim, o respirar é você encher o pulmão e soltar. O movimento do abdômen, ele tem que ir e voltar. Eu não, o meu ele sobe e desce. Então, a minha respiração é o contrário. Vamos colocar assim, em vez de descer e subir, não, ela fica em cima, ela começa em cima e desce, ela não começa embaixo e sobe. Aí o diafragma fica todo para dentro, ali, E isso sem cansa. expansão. Aí o que acontece? Aí o plexo solar acaba, E ele você, fica escondidinho. e você passa a fadigar mais rápido. Sim. Um pouquinho de falta de ar, às vezes, você tem uma subida de uma escada, não é porque você está... É pela sua respiração ali, tá? Eu comecei a ver essa questão e comecei a tentar mudar a minha maneira de respirar, pelo menos alguns minutos em casa. Eu chego, não, vou respirar da forma correta. Vou fazer igual a Carolzinha fala lá no Instagram dela. Você para, solta, sente o ar entrar, sente o ar sair. E uma coisa que eu comecei a estudar, que foi o estoicismo, ensina isso também da respiração, como controle do seu emocional. Tudo. O hindu ensina isso, o Japão... Respiração, controle de tudo. Então, a respiração é o básico, né? É o controle do seu corpo. É o controle da sua vida. É tudo. Tudo sai dali, né? Tudo. Tá na maneira de como você respira, você fica com raiva ou fica calmo. Uhum. E se você tiver com raiva, se você respirar... Você se acalma. Sim, porque aí tem toda a questão fisiológica de liberação de hormônio, de oxigenação das células, enfim, tudo que vai fazer com que o seu corpo se equalize. É o mais difícil. Você tá num pico de estresse, de ansiedade, tal, não sei o quê. Você tá produzindo vários hormônios aqui, não sei o quê, e aí luta e fuga, acionado, respira. O que o seu cérebro vai entender? Tá tudo bem. O perigo passou. E aí você vai hormonal, né? Você libera aquele hormônio da endorfina, né? Endorfina não, qual é o nome? Adrenalina. Adrenalina e dopamina. Uhum. Você libera aquilo, você fica agitado. E aí quando você respira, você favorece a produção de ocitocina. Você sai do modo ação, né? Pai, vem para o modo relaxamento. Isso é interessante. O que as pessoas podem esperar na coluna? E qual o público que você pretende alcançar com
com esse novo projeto aí que você, junto com a gente, e já agradeço de antemão a confiança no nosso portal, que você quer alcançar com isso, o objetivo seu dessa coluna aí do podcast? Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que não tem limite. A verdade é essa, né? O famoso quem tem limite é o município. Mas eu acho que é mais um lugar, um espaço para a gente comunicar. Uhum. E para fazer com que mais pessoas, sabe, percebam e de repente alguém está ouvindo isso e fala, opa, calma aí, eu não respirei hoje. A gente está falando de respirar aqui, então de repente você está dirigindo. Caraca, respirar consciente? Calma aí, deixa eu tentar. Né? E se eu conseguir fazer uma pessoa respirar melhor, já conseguiu, com certeza essa pessoa vai falar para outra pessoa e que vai falar para outra pessoa. E com certeza mais pessoas no mundo respirando de forma consciente, menos pessoas ansiosas no mundo e mais qualidade de vida e bem-estar a gente vai ter. Então, eu não quero conquistar o mundo. Quer dizer, até quero. Por que não, né? Mas o meu objetivo na coluna é poder, primeiro, falar sobre, sem medo, sem receio, e também ter um espaço de acolhimento. Uhum. Sabe? De falar alguma coisa, e se você se sensibilizar, de você ter um espaço ali para comentar, e de repente eu posso chegar até você de uma maneira mais afetuosa, mais acolhedora. Você entender que as suas dores não são isoladas. Você não sabe? está sozinho. Você não está sozinho. Sabe? Existe um espaço onde você pode falar e que você vai ser ouvido. Eu estaria mentindo se não fosse o público feminino o meu alvo principal, né? Porque o universo feminino ele vem sendo um palco para mim de troca, né? Maior. E eu como mulher, depois que eu passei por tudo que eu passei, eu vejo que outras mulheres também passam por isso e eu espero, né, inspirá-las, espero acolhê-las com esse meu tamanho aqui, né? Mas eu acho que hoje tem muito homem também que está começando a tomar certeza, consciência desse tipo de coisa. Com certeza, mas não é exclusivo para, entendeu? Muito pelo contrário, quanto mais homens consumirem, né, o que a gente vai compartilhar aqui, melhor, né? Porque a gente já vive aí numa realidade, né, quase virtual, vamos colocar assim, né? E uma realidade para as mulheres muito pesada, né? A gente tem ali pontos muito sensíveis de muita coisa, né? Desde da negligência, da violência, do silêncio e discriminação e rola ainda, coisas, infelizmente. Né? E aí ter esse espaço onde homens também podem participar, ouvir, trocar e aprender, né? Aprender e se sensibilizar, perfeito. E graças a Deus, eu sou muito abençoada, porque eu tenho amigos homens que fazem trabalhos incríveis e que empoderam e que, sabe, incentivam mulheres, inclusive em lugares onde as mulheres ainda são pouco vistas, em profissões que mulheres são ainda, tipo, putz, sério? Não, isso aqui não é coisa para mulher. Hello! Acaba isso, sabe? Então, o público-alvo, entre aspas, as mulheres, sim, mas é para todo mundo, sabe? É para todo mundo que está afim. Independente de idade também, né? Independente de idade, sabe? Quanto mais nova você ouvir isso, se sensibilizar e virar a sua chave, para mim é melhor. Será um ser humano melhor mais à frente. Obrigada a Deus, né? Cumpri já posso aposentar, tchau, vou embora. Ainda não, ainda tem muita coluna pra gente poder estar escrevendo. Tem muita coisa boa, muito assunto tem muito legal. Tema, né, cara? Quando você fala de corpo, mente, o tema, você abrange vários segmentos da sociedade, vários sentimentos da sociedade, ainda mais hoje em dia que a gente vive num mundo onde a quantidade de informação e desinformação chega a você numa velocidade absurda. Sim. Eu acho que isso é o grande mal da humanidade.
Então, quando a gente fala nisso, a gente fala que a saúde mental, que sempre existiu, mas hoje está mais latente, por causa da quantidade de informação, as pessoas meio que estão meio perdidas e não veem espaço, e por preguiça de procurar, estudar ou ler algo para poder se entender, não. É o famoso efeito manada, né? Eles vão nos influencers, eles se veem pessoas que muitas das vezes estão ali sendo outras pessoas mostrando que não são para vender alguma coisa. Então, eu acho que complicado pra caramba. é complicado pra caramba. Então, uma das ideias, até por eu ter te convidado, é por ver em você, na parte como você fala, a sinceridade do que você faz ali e a maneira como você passa. Eu vi que você realmente vive aquilo que você está fazendo. Você vive aquilo. Você vive. E quem vive sabe explicar. Sim. Quem vive tem o que passar. Eu falo para um amigo meu, muito engraçado, né? Isso que eu acho interessante, que vai ser, eu acho que vai ser o ponto-chave que a gente sempre busca aqui, desculpe estar te interrompendo, mas é passar a verdade de todas as formas, mas a verdade, a pura verdade, independente de quem goste ou não do que a gente fala ou deixa de falar, mas a gente não pretende aqui engambelar ninguém. A gente pretende aqui falar a verdade. É isso aqui, é assim, é assim. Não é assim que se faz, entendeu? Então, um dos pontos chaves que eu acho que vai ser até um pouco elucidador, né, assim, para as pessoas que irão acompanhar, que irão ver, é ter um canal onde ela vai poder ali, pelo menos, despertar uma vontade de dar um passo. Sim. Né? Que se cada um der um passo, esse pequeno passo que você dá, foi como Louis Armstrong, pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade quando o cara pisou na Lua. Então eu vejo esse passo interno nosso, que você teve, que eu tive também, passei por essa experiência desse mergulho interno, achei na filosofia uma forma de me encontrar. E esse passo, pequeno passo para um homem, eu dei. Que é um grande passo para a humanidade, mas a humanidade que está ao meu redor, para mim, foi um grande passo. Que eu comecei a enxergar a humanidade de uma forma completamente diferente que eu via antes de dar esse passo. Sim. Mas eu precisei dar o passo, eu precisei de ver alguém, de ouvir e de ler. Porque não é um passe de mágica, né? Então, acho que por isso que colunas como essa que você se propôs a fazer aqui vai ter uma relevância muito legal para os nossos leitores e telespectadores. E além da coluna também, que é aí que eu acho que a gente vai entrar agora, num ponto onde a gente vai conseguir, onde você vai, eu acho que vai conseguir expressar mais ainda do que apenas num texto, que é o podcast, né? Porque além da coluna, a gente vai ter semanalmente aqui o podcast Respira e Restaura. Sim. Como você pensa esse podcast? Geralmente as pessoas dizem assim, podcast é um programa só de entrevista, mas a gente pode fazer várias coisas, né? Pode ter entrevista, pode ter programas que serão só dicas, pode ter você falando. O que você pensa nesse podcast aqui? Porque aqui, gente, câmera para mim, corta para mim. Aqui eu dou total liberdade aos colunistas para falarem e fazerem o que eles quiserem. Até porque aqui no Circuito Aberto a gente dá essa liberdade. Qual o editorial? Meu irmão, o editorial é a sua verdade. É o que você pensa, é o que você fala. A maneira como você achar melhor para atingir o público. Então, a gente tem essa filosofia aqui, que é um jeito simples de ficar informado. E a simplicidade está em você falar o que sente, o que pensa e falar a verdade. Então, o que você acha? Como vai ser o seu podcast? O que você quer fazer no seu podcast? Eu adoro isso, porque a gente quer um monte de coisa, né? E a partir do momento que a gente quer, e a gente coloca energia para acontecer, a gente também deixa que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer, sem ficar
apegada, né? Eu não sou uma pessoa apegada de jeito nenhum. Eu sou desapego em pessoa. Aprendi a ser, né? Graças a Deus. E voltando só um pouco, né? Que eu lembrei que eu falo para um amigo meu sempre assim, né? Viver é muito melhor do que só existir. Exatamente. Então, assim, se eu puder, nesse espaço que a gente está criando aqui, convencer alguém que está só existindo a resolver viver, nem que seja através da primeira respiração, pronto, pingou, ganhei. Já pode fechar o caixão, que tá boa. Pode ligar a câmera, vamos abrir um vinho e a gente brinda. E aí, o que eu penso desse podcast? Primeiro, eu acho que a minha ideia, né, é trazer os assuntos para a coluna e falar na coluna um pouco sobre isso e trazer esse assunto para o podcast. Com convidados ou não, né, aí vai depender muito do assunto, mas eu acho que o que não falta são pessoas para agregar, né, em todos esses assuntos. Que são várias áreas, né? São várias áreas. Além do que você... Movimento, empreendedorismo, eu mesma, comigo mesma. Exatamente. Entendeu? Tem tudo a ver com a mente, né? Sim. Toda a sua saúde vida. Da mulher, saúde da mulher, segurança, leitura, atividade física, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou fã do movimento, eu me movimento o tempo inteiro. Você pega a onda, você faz jiu-jitsu, você faz yoga, você faz trilha, você faz mais o quê? Faz mountain bike? Não, mountain bike paraquedista, você faz... Não, paraquedista também não, esse é um desafio. Mas você faz, pelo menos eu vejo, né? Surfar você está aprendendo, com o nosso amigo Vitor, lá de Piratininga, meu amigo, estudou comigo, irmão. Para todo, gente, coração, fica a dica. Projeto lindo que ele faz incrível. Em Piratininga. Vou trazer Vitor aqui. Vitor, já está convidado para vir, né? Sim. Falar do projeto dele, que é sensacional, um grande amigo, me acompanha, curte, torce por mim, Vitor, legal. Querido, nossa, eu sou muito abençoada, porque Deus vai colocando as pessoas assim na minha vida, sabe? Fico, cara, será que eu mereço tanto? Depois eu falo assim, cara, eu mereço merece muito. Merece. E o Vitor é incrível. E como é que acontece? Tanto o jiu-jitsu quanto o surf, eles surgiram na minha vida porque quando eu fiz 40 anos, eu falei assim, todo ano eu vou fazer alguma coisa que me desafia, ou porque eu tenho medo, ou porque eu acho que não era pra mim. Tem um filme que eu esqueci o nome. E aí o jiu-jitsu... Tem um livro também que você mostrou o livro, eu falei, eu já vi esse filme. Eu acho que foi esse. Que a pessoa faz uma lista, na verdade é uma amiga da pessoa que faz uma lista das coisas que ela queria que você fizesse. Eram duas pessoas com câncer, uma estava terminal e a outra... Esse livro foi eu que falei? Não sei se eu vi o livro, você mostrando, ou você leu, ou... Posso estar confundindo. E nessa lista, quando você falou assim, coisas que eu tenho que fazer, nessa lista estavam várias coisas que a pessoa tinha que cumprir para chegar num ponto final, coisas que de repente não eram eu já vi esse filme, eu já vi esse filme, ela mas eu não vi esse livro ainda. que era a amiga que pediu para ela fazer, porque a amiga era uma amiga gêmea e via que aquilo ia ser bom para ela também. Uhum. Então, meio quando você falou isso, eu lembrei desse filme, né, que eu vi, assim, na questão eu acho que você estava falando que você viu o filme foi o Meninos que Enganavam Nazistas. Acho que é uma coisa dessa. Maravilhoso. Uma coisa dessa, acho que é isso aí mesmo. Inclusive, a leitura é uma coisa que eu quero trazer para o podcast. Uhum. Porque acho que o meu maior hobby... do conhecimento. Não, mas eu acho que o meu maior hobby de todos é a leitura. Eu acho que é o que eu mais faço na minha vida, é ler. Você falou que se não tem televisão em casa, não tem internet. Então, a única coisa que tem para fazer é brincar com os cachorrinhos, que são lindos, e ler. E regar planta, e meditar, tomar vinho. Tem várias... Comer pipoca, tem lavar roupa, louça, arrumar cama, varrer casa. Tem muita coisa pra gente fazer sem televisão e sem internet. Que o fato de não ter televisão e não ter internet otimiza os afazeres domésticos. Você vive a realidade, né? Sim. Você vive ali a realidade. Total. E assim, eu me desafiei. Eu tenho muito medo do mar, pode não parecer. Tenho muito medo do mar. Pô, não parece. Eu quase não entro em Itacoatiara, eu só vou na prainha.
Eu tenho muito medo do mar. E o surf, ele Você surgiu dropando na minha na vida. Barra, você estava na Barra outro dia, um vídeo seu. Tava na Barra. macumba, quase morri. A macumba lá, dropando uma onda lá de dentro. Quase morri. Quase morri. Se não fosse a yoga, eu teria morrido. Da respiração. A respiração de expansão pulmonar que eu consegui fazer. E o autocontrole. Porque a macumba, debaixo da água. A macumba te varre por cima e vai te levando. Uma vala, meu amor, que você vai embora. Eu surfei a vida inteira. Vou voltar. Se E aí eu comecei a surfar, e aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu, e aí eu fiz a formação de flow. E aí eu levo... Flow é o que, para quem não sabe? É uma metodologia de movimento, de mobilidade, que abrange todos os esportes. Você acha que você consegue fazer isso? Com os parafusos? Agora não, calma. Faz a sua fisioterapia primeiro. Mas sim, ele é indicado para todo mundo. Tem vários níveis de flow, né? Desde o iniciante até o mais avançado. E eu uso o flow junto com a yoga para prática de todos os outros esportes. Eu vou para academia, faço minha mobilidade, faço flow. Vou fazer yoga, boto flow. Vou fazer o jiu-jitsu, boto flow. Eu fiz yoga muitos anos atrás, quando eu comecei a competir no surf e capoeira. Eu amo. Eu fazia yoga pela flexibilidade, pela respiração e pela concentração que a gente tem que ter, tanto no surf, que parece que não, mas tem que ter uma concentração, porque é tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido na hora. E na capoeira acontece tudo mais rápido ainda. Então, o seu poder de concentração ali, eu lembro até hoje, mestre Bogado, que eu fazia capoeira ali no estacionamento lá do São Vicente, estudei no São Vicente minha vida inteira, Colégio São Vicente de Paulo. Então, ali tinha yoga, e eu fiz a yoga um período por causa do surf e da capoeira. Não, mas a yoga, ela vai te levar... Depois parei, porque era muito lento. Eu era um adolescente. Espírito, né? Eu era um adolescente, tinha 18, 19 anos. Eu 17, 18. Agitado ao extremo, pegava onda, jogava bola, handball, vôlei, futebol, para fazer esporte. Eu não conseguia me ver parado ali. Parado. Não. Eu conto, você conta, né? Mas não existia power yoga que o pessoal fala hoje. Não precisa ser eu tô querendo era muito lento. Era muito lento naquela época. Eu tô querendo fazer no meu Instagram pessoal um destaquezinho que é yoga com pijama. Não tem café com Deus Pai? Eu quero fazer o yoga com pijama. Eu vi um vídeo hoje ou ontem que você postou isso aí. Yoga com pijama. Yoga com pijama. Justamente para trazer essa falta da estética, que a pessoa vai fazer um vídeo, aí ela tem que estar com a mão, não sei o quê, com o cabelo e tudo perfeito, com filtro. É um enlatado que esse mundo impõe que você tem. E aquele dia, eu só acordei, tava um frio da porra. Aí eu, com meu pijama de nuvem, que eu amo, de flanela, e fiz a minha yoga. E aí eu vi que a Jadinha tava interagindo, eu falei, cara, eu vou filmar porque eu gosto de ter esses vídeos pra mim. E ela entrou em concentração com você. Quando você meditou ali, ela meditou na frente. Sempre que eu sento pra meditar, ela senta do lado. O cachorro sente, né? Sente. O cachorro sente, né? Sente. E aí eu falei, Jadinha tá na área, eu vou filmar, porque eu gosto de ter esses vídeos, porque depois eu fico vendo, apaixonada pelo meu cão. E aí saiu aquele vídeo e eu gostei, porque justamente o desprendimento da estética, sabe? Trazendo só a conexão. Só aquele momento de conexão comigo, com a minha casa, com o meu corpo, com os outros seres que habitam ali, que são os meus cachorros e minhas plantas. Universo ali, né? Que a gente faz parte de um universo maior, mas cada um tem o seu próprio universo. E às vezes a gente esquece de cuidar do nosso universo, ou para viver o universo do outro, ou para viver o universo nenhum, ficar num universo paralelo. Porque alguém disse que esse universo tem que ser desse jeito. Você só é bom se você for assim. Não tenho tempo para isso, moço. Desculpa. Exatamente. Desculpa, mas infelizmente hoje não vou. Mas esse tipo de aprendizado. Esse protocolo. Esse tipo de aprendizado, eu acho que essa informação, tipo o podcast que você vai fazer junto com a coluna, tem um outro também que a gente vai estrear aqui, que é o Francamente, que é uma psicanalista que vai falar exatamente sobre essa questão da saúde mental, que eu acho que
casa direitinho com Total. o que você vai estar falando, que ela tem uma visão mais psicanálise, assim, né? Mais Freud, mais tal, aquela coisa ligada à mente, curar a mente da pessoa, sem envolver muito essa questão do corpo. Então, quer dizer, dentro de uma ideia assim, porque eu tive a ideia de colocar esses programas pelo que eu passei. Eu falei, cara, eu preciso colocar alguém que entenda o que porque eu não sou especialista em nada, eu pratiquei em mim lendo, vendo, buscando. Então, tipo assim, hoje eu sou um homem completamente diferente da 10 anos atrás. Sim. Sendo que esses 10 anos, durante 7 anos está fazendo agora, foram 7 cirurgias. Eu praticamente fiquei 7 anos saindo de uma cirurgia, entrando em outra, em recuperação cirúrgica. Então foram momentos de que eu estava comigo mesmo, o tempo inteiro. E no início é difícil você se encontrar. É difícil você se ver. É difícil. Sua cabeça pensa uma coisa, seu corpo não deixa você fazer outra. Olha... E você começa ali. Aí, meu irmão, foi quando eu falei, cara, eu preciso ler alguma coisa, eu preciso me entender alguma coisa, eu preciso. Que estava surtando. Aí eu entendi às vezes por que a pessoa chega ao ponto dos extremos mentalmente. É literalmente porque a pessoa deixa de se... não quer se entender e não quer buscar em você a solução porque você mesmo entende. E é difícil a pessoa, às vezes, com as informações que ficam passando na rede social, viver a própria vida. Então, ou você vive por uma tragédia, você aprende a viver aquilo ali, porque eu acho que são poucas as pessoas que vão naturalmente, elas vão porque sofreram alguma coisa e a dor transformou. Estamos aqui para isso. E é por isso que eu acho que então, muita gente... Somos exemplos disso. Por isso que eu acho que muita gente vai se canalizar, que vai parar para ler ou ouvir, exatamente porque expor essa dor é mais difícil do que muita gente pensa. Como você coloca aqui, como eu coloco aqui, como eu escrevi um livro de poesia, agora ali sou eu. Eu costumo dizer... Entendeu? O que acontece? Se essa proposta tivesse chegado a mim há uns 2 anos atrás, eu teria dito não na hora. O universo conspira a favor no momento certo, total, quando a pessoa está preparada para fazer. Total. Mas eu não ia... Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu era incapaz de pegar o meu telefone e falar um vídeo. Era autocrítica. Eu o tempo inteiro sabe? Mas eu estava no meu processo. Ainda que eu tivesse, né, me criticando, me colocando para baixo e tal, eu estava infinitamente mais preocupado, mais longe do que quando eu comecei, né? E é um processo que a gente vem falando aqui a entrevista inteira que não cessa, né? Eu acho... É um livro muito bom, não sei se você leu, desculpa interromper, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu pratico a beça, inclusive. Isso aí é terapêutico. É aprender a dizer não e ligar o foda-se. Isso terapêutico pra caramba. E o que eu trago, às vezes, lá no meu consultório, na minha sala, né? Eu gosto muito de trabalhar com metáforas e fazer com que as pessoas meio que materializem a ideia, para elas absorverem de forma prática mesmo. Então, assim, a nossa vida é um poço profundo. Quase infinito. Pois é. E o que acontece? Não adianta você pegar e querer tratar a dor que está lá no fundo se você não tratar a dor que está superficial. Então, essa camada aqui, que é a camada mais superficial, ela tem que ser tratada. Você tem que entrar dentro do poço, né? Então, você vai entrar dentro do poço. E aí você vai tratar a camada superficial. Você vai limpar essa água até que ela vire um ambiente confortável para você estar. A partir do momento que essa parte ali ficou confortável, essa água ficou limpa, você tá bem ali, segura de si, beleza, vamos para a próxima camada. E aí a gente vai limpar a próxima camada, que é um pouco mais profunda, um pouco mais densa, um pouco mais escura, mas você já tem a segurança, porque qualquer coisa você pode voltar para aquela que você já trabalhou.
Então você tem um caminho de volta. E aí você vai tratando. E aí você tratou essa segunda camada, que é um pouco mais... Você vai para a terceira, e você vai para a quarta. E aí a gente vai fazendo isso até o final das nossas vidas. Exatamente. E cada camada dessa tem um trauma, tem uma dor, tem uma questão a ser trabalhada. Às vezes não adianta você nem lembra, pegar, né? Carlos. Às vezes são coisas que você não lembra que aconteceu, mas que marcaram sua alma de certa forma, que fica machucada. Não só a alma. Sem você saber. Principalmente o seu corpo. Uhum. O seu cérebro pode adoecer e esquecer de tudo. O seu corpo lembra de tudo. Não existe Alzheimer físico. O seu corpo lembra de todos os registros da hora que você foi concebido até a hora de você morrer. Todos. Um toque específico pode te levar para quando você tinha 3 meses de idade. Um cheiro. Entendeu? Um cheiro um leva. processo. Tem certos cheiros que me levam na casa da minha avó quando eu tinha 6 anos de idade. Então, assim, o que eu proponho, né, nessas ferramentas terapêuticas é: tá, você tá com uma dor muito grande e essa dor tá muito lá embaixo. Vamos trabalhar aqui primeiro? Vamos? O agora, o hoje, o presente, momento presente. E aí, por que o surf é terapêutico para mim? Por que o tatame é terapêutico para mim? Você tá ali 100% naquele momento. Você não consegue, dentro da água, no surf, pensar que seu boleto não tá pago. Exatamente. Ou você tá ali, ou você tá ali. Porque se você não tiver, você vai morrer. Exatamente. O mar vai te engolir. A natureza de Deus é infinitamente maior do que você. Você é só uma poeira no mundo que ele criou. Então você tem que estar ali. Num tatame, eu que sou faixa azul, vou treinar com faixa preta? Se eu pensar se eu desliguei ou não o gás, meu irmão, apaguei. Já era, acabou. Já era. Então não dá. Mas eu acho que isso que você está falando, eu acho que é no sentido da vida num todo. Total. Eu estava lendo Sêneca, não sei se você conhece. Sim. Estava lendo Sêneca, as cartas de Sêneca, e ali uma coisa que me chamou muita atenção, e tem a ver com isso que você está falando agora, é que você tem que estar... Primeiro que a felicidade é uma ação. A felicidade está nas pequenas coisas, é o que te dá prazer naquele momento. As emoções são verbo. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é uma ação, é um verbo. As nossas emoções são verbos. São verbos. Então você faz, você não faz. Exatamente. Então, naquele momento que, por exemplo, nós dois aqui agora, eu estou 100% focado aqui no que a gente está fazendo. Então, para mim aqui hoje, fazendo o que eu gosto, está sendo o momento mais feliz da minha vida, porque amanhã eu não sei o que aconteceu. E o ontem eu só lembro hoje. Como eu estou 100% aqui, esse é o momento que tem que ser vivido. E isso, como você fala no surf, no momento que você dropa uma onda, você está 100% ali naquele momento, dropando a onda, olhando, ver qual é a manobra que você vai fazer, 100% ali. Depois que você sai, o pensamento volta ao normal, mas antes não, você está ali. Então, uma das dificuldades, eu acho que esse tipo de podcast que você vai fazer e o programa vai ser ajudar as pessoas a estarem 100% no presente, porque você só vive o futuro hoje. Você só vai pensar no futuro se você estiver hoje aqui. E o seu passado você só lembra no hoje. Então as pessoas dão tanta importância para o amanhã e para o ontem e esquecem realmente do mais importante, que é o agora. É porque só o que existe é o agora. Só o que existe agora. Ó, já passou o que a gente falou, já não existe mais. Entendeu? É assim, ó. Muito rápido. Sabe uma coisa que eu acho? Entender que a vida tem uma coisa que eu fico... Entender que a vida tem um fim, que a morte é natural. E a questão você está preocupado com esse fim ou você está preocupado com o meio? Porque... Você está preocupado em viver o hoje ou está preocupado Eu tenho uma das ferramentas que eu uso para a minha vida e que eu tento passar para as pessoas que eu conheço e que vivem comigo é estado de contemplação. Que a gente simplesmente esqueceu de fazer isso. Exatamente. A gente está num campo, a gente está numa floresta, em algum lugar lindo, maravilhoso, a gente olha a paisagem através de uma tela. Calma aí. Bota esse celular no bolso. Olha, e numa desses meus momentos de contemplação, uma das coisas que eu faço hoje em dia é abraçar a árvore.
Eu sempre abracei, sempre gostei. Eu amo. É Sempre terapêutico. me Outra chamavam de dica maluco. maravilhosa, gente. Abracem árvore. Sempre me chamavam de maluca pra essa Porque- árvore, eu sempre gostei. Lá na Bahia, eu fiz uma imersão tão incrível na Península de Maraú, na Ecovila de Piracanga, e eu abracei uma árvore centenária. Eu já abracei um jequitibá, Pois é, depois lá em São Paulo eu abracei um jequitibá também. um pau-brasil. E essa árvore tinha, sei lá, para mais de 500 anos. Enorme. Enorme. E assim, quanta história aquela árvore ali viveu. E você acha realmente que ela está preocupada se vai chover amanhã e se o vento vai ser Se forte o vento vai derrubar ela. ou não? Nada. Ela só está ali existindo, É igual a gente. cumprindo o papel dela de dar sombra e fruto. Acabou. Sabe? Acabou. Então, assim. Gente, é muito pensar. Ai, porque não sei o quê. Calma, cara. É aqui. É o agora. É o agora. Saca? É a oportunidade que você tem de fazer diferença agora. E não é diferença na vida do outro. É diferença na sua. Você fazendo na sua, você muda o mundo ao seu redor. Porque cíclico. a energia ela expande. Exatamente. Ela vai expandir e você vai alcançar alguém. Mas também não se preocupe na quantidade de pessoas que você vai alcançar. Né? As pessoas estão. O alcance hoje da curtida, do like, da visualização, do engajamento. Virou disso, uma, daquilo, virou tipo, uma meta e meu, desfocou o ser humano dele mesmo. cara, hello, calma aí. Se uma pessoa curtiu, já chegou, já alcancei meu objetivo. Sabe? E não é só sobre quem curtiu. Às vezes é aquela mensagem que você recebe e fala assim: caraca, eu tava precisando ouvir isso hoje. Todo dia eu posto um versículo bíblico de manhã quando eu acordo. Todo dia, mas isso já há mais de 10 anos. Todo dia. E eu já ouvi várias pessoas mandando mensagem para mim: Emir, era o que eu precisava ouvir, ou ler, né? Cara, era o que eu precisava ler, era esse versículo bíblico que você passou, que são ensinamentos, né? Sim. Assim, não se tá com... Quando você fala em Bíblia, o pessoal vai, fanático. Não, é um ensinamento. É a base da sociedade, foi criada ali, né? Sociedade, família, essa coisa toda e tal, é uma base. Não estou aqui falando de religião, mas estou falando como história. Sim. A Bíblia é um livro histórico. Eu terminei agora a série do Augusto Cury, que trata sobre a inteligência e gestão emocional de Jesus. Incrível. Sem os dogmas religiosos, desculpa. É incrível. O próprio estoicismo está dentro da Bíblia de ponta a ponta. Total, cara, total. Jesus Cristo era estoico. Você fala assim, vão falar, os ensinamentos dele, se você ler Sêneca, Epícteto, Marco Aurélio, se você pegar as cartas, se você começar a ler ali, você vê coisas ali que tá lá em Provérbios. Eu acho e tem gente ali anterior a Cristo. Eu acho que quando a gente fala em religião, a gente segrega, a gente segrega, exatamente. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente junta. Junta tudo. Junta o evangélico com o católico, com o estoico, com os umbandistas, com o candomblecistas, com os kardecistas, com todo mundo, com os ateus, com os agnósticos, com todo mundo. Bota todo mundo e vamos embora. O importante é o ser humano se encontrar. Se ele se encontra em alguma religião, parabéns para ele. Se ele conseguiu se encontrar, se ele conseguiu mudar o universo dele e o universo ao redor dele está se transformando por essa mudança, o objetivo foi alcançado. Sim. Eu acho que não importa o caminho. Todas as religiões levam para um ser maior. Levam a Deus. Exato, leva a um maior. Leva lá. Um ser criador, ou Jesus, todos levam a uma energia cósmica e tal, mas todo caminho leva a algum lugar. Só que esse lugar está dentro de nós. Sim. As pessoas ficam procurando fora as respostas que elas têm que entender que tem que procurar dentro. É tipo o Minotauro e o Minotouro, você achar o seu monstro dentro de você e tentar lutar contra ele. É exatamente isso aí que eu acho que falta. A minha mãe, ela falava assim para mim: minha filha,
Engraçado que eu só tomei consciência disso mais velha, né? Ela falava assim pra mim, minha filha, o seu coração tem resposta para todas as suas perguntas. Todas. Aí eu falava assim pra ela, mas como é que eu vou ouvir essas perguntas? Eu não sei, o que eu vou fazer ela? Até as que você não sabe que precisa perguntar. Sim, aos poucos essas perguntas vão Ela se te dá a revelando. resposta. Essas perguntas vão se revelando. E aí ela falava assim pra mim, silêncio. Nunca entendi. Silêncio? Mas se eu não perguntar, como é que eu vou saber a resposta? E ela falava assim pra mim, silêncio. E passou. A vida, ela faleceu em 2012, eu tinha 28 anos. Segui minha vida, as minhas chaves foram virando e hoje a prática do silêncio me traz todas as respostas que eu preciso. O silêncio. É impressionante. No silêncio você se ouve. Né? É impressionante. É impressionante. Até no sentido de, tipo, acabei de ler esse livro aqui. Tá, tem lá minha biblioteca. Qual livro que eu vou ler agora? Ele organizado, né, pelos que eu já li e os que eu tenho que ler. Misericórdia, são muitos. Aí, ó, cara, qual livro que eu quero ler agora? E ele tem muita, tem biografia, tem psicografia, tem doutrina espírita, tem livros de autoajuda, né, que são esses livros... Eu não gosto dessa palavra autoajuda, mas enfim. Tem várias temáticas de livro. Eu só sento na frente da minha biblioteca. Silêncio. Abro... Velho, cara, por que você não lê uma psicografia sobre esse tema tal? Eu vou lá na minha estante, pego e começo. E assim, é um assunto muito simples, né? A gente falar sobre o livro que a gente vai ler. Mas é desde essas respostas, na teoria, superficiais, até... Será que eu devo aceitar esse convite ou não? Será que eu devo fazer isso ou não? Será que eu devo contar isso ou não? Será que eu devo ir ou não? Mas alcançar o silêncio interno é a coisa mais difícil que tem. Sim, porque a nossa cabeça é o lugar mais barulhento que tem. É um exercício. Nossa cabeça grita. É um exercício. Eu consegui poucas vezes alcançar o silêncio absoluto. Eu confesso. Tentei. Tentei depois de começar a estudar filosofia. Eu tentei alcançar o silêncio, porque no silêncio, como você bem falou, no silêncio estão as respostas. Uhum. E foi difícil. É difícil. Porque sempre tem alguma coisa que tira a sua atenção. A gente vive num mundo tão conectado a tudo e as pessoas são tão dependentes uma das outras, não são autossuficientes. No caso, não estou falando que não precisa. São dependentes emocionais, exatamente. Né? Não tem autonomia emocional. Não tem autonomia, é exatamente isso que eu quis falar e você colocou as palavras corretas que eu queria me expressar. São tão dependentes disso que elas se tornam quase uma missão impossível de Tom Cruise no último filme, que ele pula lá, você alcançar o seu próprio silêncio. Você conseguir esvaziar sua mente ao ponto de você ouvir a batida do seu coração e a sua respiração. E dali você começar a ver. Você começa. Foi um momento que eu tive, 1 ou 2 no máximo, confesso, que parece que descortinou na minha frente, assim, o que o meu cérebro pensava realmente sobre várias coisas. Que eu não sabia que pensava daquela forma. E que aquilo fez um sentido tão grande para mim que eu resolvi mudar completamente o meu comportamento pelo simples fato do silêncio ter me mostrado algo que me fez bem e algo que era horrível para mim que eu fazia. Então, você vê o médico e o monstro, né? Você vê os dois. Sim. Você vê os dois. Se prepara porque, meu irmão, eu até tenho um poema meu lá que eu escrevo, né? Que eu me vi cercado pelo resto das minhas almas, o resto corrompido da minha alma, corroída pelo mal ao meu redor, né? Quando me encantei. Botei num poema isso, aquele livro que eu escrevi, abrindo as janelas, aquelas janelas são os meus olhos. As minhas janelas ali. É muito importante a gente perceber a tamanha responsabilidade que a gente tem pelas águas do nosso rio.
Exatamente. fluem, né? Que é o rio da nossa vida. Assim, deixar essa água limpa ou suja é responsabilidade nossa, né? Então, assim, qual é a qualidade do pensamento que você... Até da pessoa também, de como você vai deixar a pessoa que chega para sujar ou chega para ajudar a limpar. Sim, total. Qual é a qualidade do meu pensamento? Hoje, sim, para você anular um pensamento negativo no seu cérebro, você precisa de pelo menos 3 positivos. Para você anular um pensamento positivo, você só precisa de um pensamento negativo. Ou mesmo pensamento negativo. Entendeu? Então, assim, é uma guerra musculação, brutal. cara. É uma guerra brutal. É uma musculação, você tem que fazer todo dia, senão você vai ficar atrofiado. O cérebro é um músculo que você tem que exercitar. Sim. E a meditação, ela chega nessa configuração mesmo, de uma musculação. Você tem que fazer todo dia, senão você vai atrofiar. Eu descobri que eu meditava e foi muito engraçado. Eu estava num retiro de yoga lá em Friburgo, com o Beto, meu querido Beto. Beijo. E eu estava lá em silêncio, cabelo, porque a gente nunca vai conseguir silenciar de fato a nossa cabeça. Uhum. São sinapses milhões aqui acontecendo o tempo inteiro. E aí eu visualizei um trem. Sabe aqueles trens de minério? São vários carrinhos com vários minérios, cada carrinho carregando um minério, né? E eles são presos por um elozinho ali. E esse trem foi passando. E eu fui respirando na passagem do trem. Eu percebi que eu estava meditando quando a distância entre um carrinho e outro ia ficando maior. Que aí era a ausência de pensamento. Mas logo vinha um outro pensamento. E aí eu comecei a entender que cada carrinho desse que carrega um minério, na verdade, carrega um ponto da minha vida que precisa ser trabalhado. Precisa descarregar aquele minério. Por exemplo, aí eu estou trabalhando essa questão aqui, automaticamente, se essa questão for trabalhada, a distância para o outro carrinho vai ser maior. Né? Porque eu resolvi... Uma coisa puxa a outra, né? Como assim? Uma coisa puxa a outra. Exatamente, uma coisa puxa a outra, e é exatamente isso. Então, eu percebi que eu estava meditando quando eu consegui visualizar isso. Então, hoje, quando eu tenho dificuldade de concentração, porque isso acontece, embora eu pratique quase que diariamente, às vezes eu tenho dificuldade de concentração. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu penso no meu trenzinho. Aí eu fico e esse aqui, tipo de coisa que você vai tentar passar. Eu começo na respiração. Isso você vai ajudar as pessoas a fazerem. Eu tô aqui, ó, esperando o trenzinho começar a passar. De repente ele começa a passar aqui na minha cabeça, na minha frente. E eu vou respirando até que os espaços entre os carrinhos vão aumentando, aumentando, aumentando. Às vezes eu coloco o cronômetro, porque eu falo assim, vou ficar aqui só 10 minutos. Quando eu vejo, tô meia hora sentada ali. Uma hora sentada ali, olhando, pensando nos trenzinhos passando. E já de deitadinha do meu lado. Então, coisa mais linda. Então o podcast vai ter muito assunto, né? Tem, assunto à beça. Vai ter muito assunto. Olha aí, gente, quantos temas serão abordados e convidados, né? Você vai trazer bastante convidado aqui, gente, para estar falando. Não só profissionais da área, mas eu acho legal também trazer pessoas. Não, de várias áreas. Pessoas... Mulheres, empreendedoras, atletas. Vamos fazer um espaço feminino aqui na produtora. É isso aí, tá precisando. Tá precisando. Muito nome junto. É o Clube do Bolinha. Acabou o Clube do Bolinha. Produção, acabou o Clube do Bolinha. Produção. Acabou. Quanto tempo de programa? Chegou. Perguntando aqui. 1h15. 1h15 de programa. Infelizmente, Carol, eu por mim ficava aqui falando com você até... Mas como você vai ser colunista do programa, eu teria o prazer de estar sempre aqui presente vendo, e em casa também, depois assistindo, então a gente vai estar sempre próximo, né? Sim. Sempre próximo, que a internet é uma coisa que eu falo, ela distanciou, é uma coisa que aproximou as pessoas, mas distanciou fisicamente todo mundo. Não existe mais aquela bate-papo de bar, aquela conversa na esquina da Moreira César, aquela coisa ali que a gente tinha antigamente. Hoje em dia, meio que a internet encurtou o caminho, mas afastou as pessoas. Mas, infelizmente, é o que temos. Então,
esse tipo de podcast, essa levada que a gente quer dar, é para também levar a conscientização das pessoas que elas precisam de pessoas próximas também para poder trocarem experiência. Com certeza. Hoje em dia, você tem muito podcasts da moda, vamos colocar assim, mas você não tem uma sequência onde, por exemplo, num canal onde você tenha vários tipos de assunto que vão ser valorosos para o crescimento da pessoa. Então, a nossa ideia aqui no canal é exatamente isso, não só essa parte de saúde espiritual, tal, a saúde mental, a parte de esporte, que eu acho importante, a gente vai ter também, vamos falar de esporte, vamos falar de culinária, de cultura, de moda. Então, a ideia é ser um canal de entretenimento para tirar um pouco dessa atenção. Lógico, tem as polêmicas, tem política, eu sou jornalista há 20 e poucos anos, então a minha área é essa área. Mas é uma coisa que vai ter também, mas não só isso que vai ter. Então, a ideia foi proporcionar às pessoas a maneira até de como enxergar, né? Aprender a enxergar uma coisa para saber interpretar uma notícia de uma forma diferente, porque está se entendendo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que... É o trenzinho, uma coisa leva a outra. Trenzinho, uma coisa leva a outra. Então, a gente não pode ficar preso a uma questão. Carol, estamos já no final do programa. Aquela câmera ali é a sua câmera. Eu quero que você deixe um recado ali para as pessoas, o que elas podem esperar e o que você tem para falar para elas. Aquela ali é a sua lente, fale com o seu telespectador de hoje e quem vai estar te acompanhando futuramente. O que eu tenho para dizer é que tem muita coisa boa para vir, tem muita novidade, assuntos gostosos, assuntos importantes a serem tratados, feitos com muito carinho, pensados e debatidos com muito, muito amor. Então, que a gente possa respirar juntos, que a gente possa, através da nossa respiração, se restaurar para aguentar esse turbilhão que é o mundo de hoje. E contem comigo. Estou feliz, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, vamos junto. E é isso, gente. Respira e restaura. Então, gente, já viu, né? Aqui agora você vai poder respirar e restaurar. E você que está assistindo a gente aí não curtiu o vídeo por quê? Não vai cair o dedo, é de graça. Dá um curtizinho, dá um like, vai lá no joinha, clica. Pega o link, compartilha no grupo do Zap, manda para a família, fala, pô, vai ter um programa maneiro lá, grupinho das tias do Zap, né? Manda para todo mundo. Compartilha esse vídeo, comente, deixa aqui suas perguntas que a gente vai passar para a Carol, que ela vai poder responder também as perguntas. No portal, a coluna dela já estreou. A coluna dela está lá no circuitoabertonews.com.br. Você já vai ver lá no Instagram, circuitoaberto.news, @circuitoaberto.news. E aqui no YouTube, @canal Circuito Aberto. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Carol, muito obrigado. Obrigada, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela confiança em poder dividir o seu conhecimento aqui com o nosso público, com a gente. Eu me sinto honrado em ter você aqui, fazendo parte da equipe Circuito Aberto agora aqui. Opa! Então, a gente vai, no que a gente puder estar fazendo aqui para ajudar o crescimento do programa. Sempre. Contem comigo. A equipe está aqui também toda. Vou botar todo mundo para meditar. Temos o nosso Viking, Fabiano, nosso Viking estoico, que ali que está operando. Todo mundo para meditar. Todo mundo vai meditar antes do programa, vai ter uma série de meditação. É isso aí. Então, você de casa, até o próximo programa, se Deus quiser. Em breve estarei falando a data da estreia do podcast da Carol. Respirar e restaurar. É isso. Respire e restaura. Valeu, gente. Tchau, tchau.